O monstro do Lago Ness, a criatura das profundezas. As águas do lago estavam completamente imóveis. Nem uma onda, nem um som. Apenas uma imensa extensão escura cercada pelas montanhas da terra alta da Escócia. Durante séculos, moradores da região evitavam navegar sozinhos à noite, não por causa de tempestades, nem por causa de profundidade, mas por causa das histórias. Histórias sobre algo que vivia nas profundezas do lago, algo antigo, algo que parecia apenas por alguns instantes antes de desaparecer novamente na escuridão. Algo que o mundo conhecia pelo nome de Nessie, o monstro do Lago Ness. O lago onde a criatura supostamente vivia é gigantesco, com quase 40 quilômetros de comprimento e profundidade ultrapassam 200 metros em alguns pontos. Suas águas são tão escuras que a luz penetra apenas alguns metros antes de desaparecer completamente. Abaixo disso, existe apenas escuridão. Uma escuridão que ninguém consegue enxergar. E talvez seja justamente por isso que a lenda tenha sobrevivido por tanto tempo. Porque ninguém sabe realmente o que existe lá embaixo. As histórias começam muito antes das câmeras, muito antes da internet, muito antes da eletricidade. Uma das primeiras referências surgiu há mais de 1400 anos. Conta-se que um missionário chamado São Colomba viajava pela região quando ouviu falar de uma criatura que vivia em um rio conectado ao lago. Segundo o relato, o homem teria sido atacado pela enorme besta aquática. A história atravessou os séculos, mas foi apenas no século XX que tudo mudou. Em 1933, a nova estrada foi construída próxima ao lago. Pela primeira vez, milhares de pessoas começavam a observar regularmente as suas águas. E então começaram os relatos. Um casal afirmou ter visto algo enorme atravessando a superfície. Não parecia um peixe, não parecia uma foca, não parecia nenhum animal conhecido. Segundo eles, a criatura possuía um corpo gigantesco e um pescoço comprido que surgia acima da água. A notícia se espalhou rapidamente. Os jornais começaram a publicar manchetes. Repórteres viajaram para a região. Caçadores de mistérios apareciam de todos os lugares. E quanto mais pessoas observavam o lago, mais relatos surgiam. Alguns diziam ter visto uma enorme sombra deslizando sobre a superfície. Outros falavam de uma criatura de cor escura e movimentos lentos. Muitos descreviam uma longa ondulação atravessando as águas sem explicação aparente. Mas o acontecimento que transformou Nessie em uma lenda mundial aconteceria pouco tempo depois. Uma fotografia, talvez a foto mais famosa da história dos mistérios. Em 1934, uma imagem publicada em jornais de todo o planeta. Ela mostrava algo emergindo da água, um pescoço fino, uma pequena cabeça, como se um dinossauro estivesse observando a superfície do lago. Milhões de pessoas ficaram fascinadas. Seria finalmente a prova? O mundo inteiro começou a acreditar. A imagem ficou conhecida como a fotografia do cirurgião. Durante décadas, ela foi considerada a principal evidência da existência do monstro. Mas, muitos anos depois, investigadores descobriram que a fotografia provavelmente havia sido forjada. Era apenas um modelo pequeno colocado na água. A revelação abalou a lenda, mas não a destruiu, porque os relatos continuaram, e continuaram e continuaram.
Nas décadas seguintes, cientistas começaram a estudar o lago. Sonares foram instalados, barcos percorreram suas águas, equipamentos modernos procuraram qualquer sinal de uma criatura gigante. Em algumas ocasiões, os aparelhos registraram objetos enormes movendo-se em grandes profundidades, mas nenhuma explicação definitiva surgiu. Em 1987, uma das maiores buscas da história do lago reuniu dezenas de embarcações. Os pesquisadores varreram quase toda a área usando tecnologia avançada para a época. E então, algo estranho aconteceu. Os sonares detectaram grandes objetos se movendo abaixo deles. Objetos que pareciam acompanhar os barcos. Por alguns minutos, os cientistas ficaram convencidos de que tinham encontrado algo, mas o sinal desapareceu, como se tivesse mergulhado ainda mais fundo na escuridão, sem deixar rastros. Os anos passaram, as tecnologias evoluíram. Satélites, drones, câmeras de alta definição, e mesmo assim, nenhuma resposta definitiva apareceu. Alguns cientistas acreditam que todos os avistamentos possam ser explicados por ondas incomuns, troncos submersos, grandes peixes ou ilusões de expectativa. Outros acreditam que a combinação da névoa, da distância e das águas escuras fez com que as pessoas interpretassem erroneamente aquilo que vem. Mas existe um detalhe curioso. Milhares de pessoas afirmam ter visto a criatura. Muitas delas nunca se conhecem. Muitas não tinham motivo para inventar história. E mesmo assim, seus relatos costumam ser parecidos. Uma forma escura, movimentos lentos, uma presença enorme sob a água, como se algo estivesse observando. Até hoje, moradores da região contam histórias sobre noites em que o lago ficava completamente silencioso, sem vento, ondas ou qualquer som. E então, uma única ondulação aparece na superfície, lenta, perfeita, como se algo gigantesco estivesse acabado de passar por baixo da água. Algo invisível, algo escondido, algo que talvez estivesse ali há séculos, esperando. Porque o verdadeiro mistério do monstro do Lago Ness não é saber se ele existe. O verdadeiro mistério é que, depois de centenas de anos de buscas, milhões de fotografias, milhares de testemunhas, incontáveis expedições, ninguém conseguiu provar se ele existe. Mas também nunca conseguiu provar que ele não existe. Enquanto águas escuras do Lago Ness continuarem guardando seus segredos, a lenda continuará viva, escondida nas profundezas,